Cumprimento os irmãos, né, com boa noite em nome de Jesus. Cumprimento também quem está em casa, que você possa ter separado esse tempo, né, para estar em adoração com o Senhor, né, em reverência à palavra de Deus, né. E eu vou ler um salmo aqui, Salmo 122, é pequenininho, todo mundo conhece. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Felizmente, né, temos muitas pessoas que poderiam estar aqui hoje, né, mas talvez ainda não tenham se alegrado em estar na casa do Senhor. Mas, graças a Deus, eu me alegro e sei que cada um que está aqui também se alegra de estar na casa do Senhor. E quem está em casa também dedicando esse momento, né, esse tempo, com certeza o Senhor também está abençoando, está, né, guardando, né. Vamos ficar de pé, vamos orar, né, em nome do Senhor. Aleluia. Senhor Deus, neste momento, ó Pai, eu te agradeço, Deus, por estarmos aqui, ó Pai. Ó Deus, chegamos a Ti, ó Deus, neste momento, ó Deus, e queremos, ó Deus, prestar, ó Deus, o melhor louvor, ó Pai, para o Senhor. Toda honra, toda glória pertence a Ti, ó Deus, e não tem motivo nenhum outro motivo de estarmos aqui a não ser adorar o Senhor. Obrigado, ó Pai amado, perdoa, ó Deus, os meus pecados, ó Pai, para que eu possa, ó Deus, poder glorificar o Senhor, ó Pai. Encha, ó Deus, o meu coração de júbilo e de gozo, Senhor, e aceite, ó Deus, a adoração, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Amém, ó Pai. Amém. Amém. Só nós, né? 1000 graus? É, será que dá? Dá. E som.
dos homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Sua alegria, força pra continuar. Deus e maravilha, que maravilha. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero ver. Fogo cai, a igreja clama, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, meu grau de unção, meu grau de unção. O som da festa vai subir, tua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, tua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Senhor, glória a Jesus. Amém. Nada vai me separar. Nada vai me separar. Amém, Jesus, aleluia. Vamos nos alegrar com o Senhor, porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui, sinal que, né, a idade nossa não está tão ruim ainda. Então vamos adorar o Senhor, louvar, aplaudir ao Senhor, porque Ele tem nos dado força. Nossas mãos estão aqui, né? Boa, tem 5 dedos, nossos pés para pular e louvar o Senhor, amém? Às vezes, rapidinho, às vezes eu fico vendo as lives dos cultos e tá tudo tão frio, assim, tão quieto, né? E não é motivo de tristeza, né? Tem muitas coisas aí, essa pandemia, tudo isso pode matar o nosso corpo, mas graças a Deus nós temos convicção que o Senhor morreu por nós, né? E Ele nos deu a coisa mais preciosa, que é a salvação. Então, independente de estarmos aqui ou se dessa vida passarmos, o Senhor é conosco, amém? Vamos adorar o Senhor, louve ao Senhor com todas as forças que você tiver, porque graças a Deus podemos estar aqui. Tem muitas pessoas que estão em casa, que gostariam de estar aqui e não estão. Tem muitos que poderiam estar e não estão também, não sabemos o porquê. Mas graças a Deus você ouviu o chamado para o culto de quarta-feira. Você ouviu o chamado e disse sim para a casa do Senhor. Amém? Graças a Deus, aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, seu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, seu amor não falha.
força vem me amparar, teu amor não falha. Aleluia, Jesus. Difícil era o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Aleluia, Jesus. Teu amor não falha. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Aleluia, Jesus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aleluia. Tudo coopera. Amém. Eu gostaria de convidar o pastor João para orar pelas ofertas. E agradeço a oportunidade. Amém, gente? Vocês estão felizes? Amém? Eu gosto muito de um pensamento que diz que felicidade ela não tem a ver com o momento. Felicidade, alegria, ela tem a ver com uma decisão apesar do momento. Quanto a isso, a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. E Paulo foi alguém que viveu algumas situações não muito, poderíamos dizer, agradáveis de se viver. Sofreu naufrágio, foi preso, foi perseguido, já foi açoitado, já teve que fugir pelos muros de determinada cidade, já foi espancado,
toda cidade que ele passava, o aguardavam cadeias, algemas. E mesmo assim, esse mesmo Paulo diz: alegrai-vos, alegrem-se comigo, alegre-se comigo, alegrai-vos no Senhor. Então, a alegria é uma decisão, a despeito do tempo que nós estamos vivendo, de tudo que nós estamos passando, nós temos oportunidade de decidir viver em alegria. Nós temos no Senhor condições de decidir viver uma vida feliz. Amém? Então, que você decida isso nesses dias, que você decida isso nesse tempo. Como nós estamos vindo, na nossa caminhada, nesses dias, trazendo essa série, Quarentena, e a pergunta que a gente sempre procura responder aqui, nas quartas-feiras, será que a Escritura, ela tem uma palavra para esse tempo que nós estamos vivendo? Será que a Bíblia tem alguma palavra, algum direcionamento? Será que Deus tem algum direcionamento para nós a respeito daquilo que nós estamos vivendo? Ou será que Deus, a Bíblia, foram pegos de surpresa? Será que as Escrituras também foram pegas de surpresa por esse momento? A resposta é sim, para a pergunta se Deus tem alguma palavra para nós, e a resposta é não, se nós pensamos que ele foi pego de surpresa, que a Bíblia foi pego de surpresa. Então, durante essas quartas-feiras que nós estamos aqui, nesse tempo ainda com um número bastante reduzido, ainda com algumas restrições, ainda vivendo esse contexto, nós estamos procurando ouvir de Deus aquilo que Ele tem para dizer, procurando escutar aquilo que a Bíblia tem a dizer para nós nesses dias. E hoje eu queria trazer uma palavra para os irmãos, está lá na carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 5. Eu me senti hoje muito impelido a compartilhar com os irmãos, a trazer essa palavra hoje. 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Amém? Todo mundo achou? Você também está em casa acompanhando a gente, toma aí a sua Bíblia, abre também, acompanha com a gente o texto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Amém? Vamos ler até aqui, vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. O que importa, Deus, aqui nessa noite a tua palavra. Eu sei, Jesus, que toda a autoridade
colocadas sobre um homem, Pai, sobre uma mulher, sobre alguém que se coloca diante de pessoas para anunciar o Evangelho. Toda autoridade não é vinda de si mesmo, não é vinda da sua capacidade intelectual, pessoal, do seu esforço espiritual, mas toda autoridade vem de Ti, Jesus. E toda autoridade está contida na Tua palavra. Por isso eu clamo, Senhor, pela Tua misericórdia essa noite. Eu clamo, Pai, pela Tua graça sobre esse vaso, Deus, que se coloca, Deus, para proclamar a Tua palavra. E, Deus, eu peço a Tua misericórdia, e só o Senhor sabe o quanto eu preciso dela, o quanto eu necessito da Tua graça aqui hoje. Por isso, Deus, eu saio do caminho e eu te peço que venha a Tua palavra, que venha, Espírito Santo, a autoridade da Tua palavra, que venha a revelação da Tua palavra nos nossos corações. Eu clamo, Espírito Santo, que um ambiente, ó Deus, de revelação caia sobre nós aqui essa noite, sobre as pessoas que estão em casa, que um ambiente de resposta, Deus, seja gerado aqui nessa casa e na casa de todos aqueles que estão nos acompanhando, que um ambiente de confiança, de fé, de certeza, de ânimo no Senhor venha ser gerado aqui nesse lugar, e Deus, no coração de cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, em casa. Eu clamo pela Tua misericórdia, Espírito Santo. Eu clamo pela Tua graça, que o Teu rio flua, que o Teu sangue flua, Jesus, que a Tua vida flua no meio de nós, que a Tua palavra encontre lugar, terra fértil nos nossos corações hoje. Eu clamo, Deus, eu clamo, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, essa noite, pela Tua graça, pelo Teu poder essa noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Esse texto que nós lemos é o final da carta de Pedro aos irmãos de algumas regiões. E essa carta, esse contexto dessa carta de Pedro para esses irmãos estavam vivendo um contexto de dispersão. Era um contexto de perseguição, um contexto de dificuldades. Essa carta foi escrita para, de novo, a exemplo da carta aos Hebreus, também Pedro escreveu para cristãos judeus que estavam sendo perseguidos em relação à sua fé. Lá no capítulo 1, no versículo 1, Pedro já vai dizer, Pedro vai se apresentar dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pedro, ele dirige essa carta a um grupo de cristãos, a um grupo de eleitos que estavam naquele momento como forasteiros. Esses irmãos, por conta de receberem a Cristo em seus corações, por conta da sua fé em Jesus, eles começaram, a exemplo dos cristãos hebreus, a serem perseguidos. E uma perseguição feroz da igreja judaica, dos judeus, começou a estourar naquele tempo, e logo após veio uma perseguição dos romanos. Então a igreja, ela já começa na história a dar os seus primeiros passos, sendo balançada por um forte vento de perseguição. Esses irmãos, por causa da perseguição que eles sofreram, eles começaram a ser dispersos, eles tiveram que deixar suas casas, muitos deles tiveram que ir para regiões muito longe das suas casas, eles tiveram que fugir para não morrer, eles tinham que fugir para manter a sua vida.
Quem sabe muitos deles eram separados das suas famílias. Quem sabe muitos deles eram dispersos e separados dos seus vizinhos, dos seus amigos, perdiam o seu trabalho, perdiam as suas coisas e tinham que, em outro lugar, começar alguma coisa nova, se não estourasse naquele lugar algum outro tipo de perseguição. E durante toda a carta é muito interessante isso, e principalmente para uma visão narcisista que nós temos hoje, uma visão que coloca o homem no centro e os seus desejos, o seu bem-estar como objetivo principal do universo e de Deus, pode parecer estranho para nós, mas durante toda a carta, essa é uma carta de exortação que Pedro faz, e exortação é ânimo, é animar. Pedro, ele tenta animar esse grupo de cristãos que estavam debaixo de tamanho sofrimento, debaixo de tamanha luta, debaixo de tamanha provação. Pedro, ele anima esses irmãos, não com uma pregação no sentido de, olha, vocês vão sair disso, olha, Deus tem o melhor para vocês e já já vocês vão sair disso, já já as coisas vão melhorar, vocês vão estar ricos de novo, vocês vão estar tudo bem, não. A palavra de ânimo e de exortação que Pedro dá, e você pode acompanhar isso durante toda a carta, Pedro vai dizer, olha, se vocês estão sofrendo por amarem a Jesus, isso é motivo de alegria. Ainda que sofrendo, permaneçam firmes. Ainda que perseguido, continue firme. Ainda que os seus bens estejam sendo espoliados, estejam sendo levados embora por causa da sua fé em Cristo, ainda assim, continue firme. Se você está sofrendo, ainda que na dor, continue firme. Continue firmes nessa graça. Continuem firmes nessa graça. E Pedro exorta esses irmãos, exorta esses crentes a permanecerem firmes na fé, independente de qualquer tipo de sofrimento. Lá no capítulo 4, versículo 12 e 13, Pedro vai dizer, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. O que Pedro diz é, não estranhem um fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. Não estranhem. Pelo contrário, se alegre na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E, sabe, queridos, eu penso que essa é uma palavra muito atual para nós hoje. A exemplo do que disse Pedro ao escrever para esses irmãos, olha, não se assustem, fiquem firmes, porque sofrimentos iguais aos de vocês estão se cumprindo em todo o corpo, nos seus irmãos ao redor do mundo, em outros lugares da terra. Eu creio que essa é uma palavra muito atual para nós hoje, porque pode ser que não na mesma medida ou de formas diferentes, todos nós fomos atingidos por desafios, todos nós esse tempo estamos sendo atingidos por dificuldades e um fogo surgiu no meio de nós. Um fogo destinado a nos colocar à prova surgiu no meio da igreja nesse tempo. E qual é a resposta que nós damos para isso? Quem sabe não na mesma medida, mas alguém que está me ouvindo passa por um sofrimento que nunca passou e o seu irmão do outro lado do mundo está passando pelo mesmo tipo de sofrimento. Quem sabe muitas pessoas hoje estão perdendo seus empregos, muitos nossos irmãos e irmãs
Muitos nossos irmãos e irmãs perderam fontes de renda. Muitos nossos irmãos e irmãs perderam, quem sabe, investimentos que fizeram. Muitos nossos irmãos e irmãs, quem sabe, viram parentes acometidos por uma enfermidade. Outros enterraram os seus parentes. Outros, quem sabe, não tiveram nem oportunidade de enterrar os seus mortos. Outros foram separados da sua família. Quem sabe, em alguma medida, a maioria de nós, para não dizer todos nós, sofremos o impacto desse fogo ardente que surgiu no meio da terra, destinado a pôr-nos à prova. E é nesse contexto que Pedro escreve à igreja. E Pedro, ele dá alguns conselhos apostólicos para aqueles irmãos, para aquelas pessoas que estavam naquele tempo sofrendo com grande aflição, passando por um grande sofrimento, por uma mudança brusca no seu cotidiano, nas suas relações, na sua vida, de forma geral. E eu gostaria de destacar aqui, basicamente, 3 conselhos apostólicos de Pedro, que eu penso que eles são muito pertinentes para nós, e nós podemos e devemos dar ouvidos à Escritura, naquilo que ela aponta para nós, como posição, como atitude nesse tempo. E capítulo 5, no verso 5, capítulo 5, no verso 5, verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Para aquela igreja que estava sofrendo e passando por determinado nível de sofrimento, o conselho apostólico de Pedro para aquela igreja era: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele os exalte. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe, eu acho que não houve eu não sei se teve um tempo tão relevante como esse, que exigiu de nós uma posição de estar completamente e tão certo de que estamos debaixo das potentes mãos de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus. Para essa igreja que sofria, o primeiro conselho de Pedro foi: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Dentro desses versículos que nós lemos, um primeiro conselho apostólico, um primeiro conselho da Escritura, que nós precisamos aprender, é estar debaixo da poderosa mão de Deus. Debaixo da poderosa mão de Deus, a provisão para a nossa casa. Debaixo da poderosa mão de Deus, há livramento para a nossa casa. Debaixo da poderosa mão de Deus, recursos são liberados de onde nós nem esperamos. Debaixo da poderosa mão de Deus, a chuva vem, o recurso vem, a necessidade é suprida, o desafio é superado. Mas tudo isso debaixo da poderosa mão de Deus. No versículo 7, Pedro diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. É interessante que essa palavra de Pedro tem correlação com a palavra de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, em que Paulo vai dizer: não estejam ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações
as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. Não esteja ansioso, não esteja ansiosa. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Ainda ontem eu estava assistindo o noticiário e há uma pesquisa sendo feita, e aí é uma pesquisa mundial, eu não sei precisar aqui quantos países entraram nessa pesquisa, mas essa pesquisa concluiu que o Brasil é o país mais ansioso no meio da pandemia. A população brasileira, dentro de todo aquele escopo de pesquisa, em relação àquele contexto da pesquisa, a nação brasileira é a nação mais ansiosa dentro desse contexto de pandemia. E quem sabe muitos de nós, filhos e filhas de Deus, podemos nos encontrar nesse contexto de ansiedade. Mas a palavra que Deus traz para nós nesse tempo é: lance sobre mim toda a sua ansiedade. Sabe, às vezes ter ansiedade não é o problema. A ansiedade em si não é o maior problema. Mas o problema é o que a gente faz com ela. O problema é aonde a gente coloca ela. E muitas vezes, o que muitas pessoas fazem é pegar esse fardo de ansiedade, colocar nas costas e sair tentando levar isso, tentando conduzir esse fardo. Obrigado, meu querido. Às vezes o que muitas pessoas elas fazem, o que muitos de nós fazemos, é pegar um fardo de ansiedade e tentar sair arrastando ele com as nossas próprias forças. Mas a palavra de Deus para nós nesse tempo é: lancem sobre mim toda a sua ansiedade. A palavra nos diz: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades. E essa atitude vem com uma certeza e com uma convicção, porque Ele cuida de nós. Deposite nele toda a sua ansiedade. Deposite nele toda a sua preocupação. Lance nele. E às vezes a pergunta é: mas como eu faço isso? Como eu posso fazer isso? A resposta está justamente em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não esteja ansioso por nada, em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Leve a Deus em oração as suas ansiedades. Leve a Deus, conduza a Ele em oração as suas preocupações. Quem sabe alguém que está me ouvindo, alguém que vai me ouvir ainda, é alguém que se encontra nesse contexto de ansiedade. É alguém que está dentro dessa pesquisa dos mais ansiosos do mundo. Mas nós precisamos e devemos confiar no Senhor. Nos achegar a Ele em oração. Depositar nele a nossa confiança e lançar sobre Ele as nossas ansiedades. No verso 8, Pedro vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nesse tempo, é um tempo também em que nós precisamos de sobriedade e de vigilância. Nós precisamos estar sóbrios, nós precisamos estar vigilantes, porque muitas vezes, por causa da ansiedade, por causa da preocupação, por causa desse contexto de confusão, de incerteza do futuro, nós podemos, num momento ou outro, nos ver embriagados, bêbados com toda essa situação. Nós podemos estar desatentos. Nós podemos, às vezes, perder a vigilância no meio de toda essa confusão que está o mundo. Mas para aqueles irmãos que estavam passando por dificuldades, por problemas, a palavra para eles era:
estejam sóbrios. Esteja sóbrio. Esteja vigilante. Sabe, essa palavra, esse tempo é um tempo de nós também estarmos sóbrios. Alguém que está embriagado não sabe para onde está indo e nem sabe o que está fazendo. Alguém que não está vigilante não sabe muitas vezes os perigos que ele está correndo. E essa situação não pode ser um motivo para que nós percamos a sobriedade, para que nós percamos a vigilância. Como a irmã Giane falou, infelizmente, esse é um tempo que, por causa da situação, por causa da restrição, porque as atividades pararam, porque toda a agenda parou, tudo aquilo que movia ministérios, tudo aquilo que movia pessoas, tudo aquilo que movia responsabilidades, tudo parou. Mas o que a gente faz com isso? Eu acho que esse fogo que se levantou e que veio para provar a igreja é o que vai definir aonde de fato estava o nosso coração. Nas muitas atividades que fazíamos ou no Senhor. E quanto a isso, nós precisamos estar sóbrios e vigilantes. Sabe, não é hora de pensar em relaxar, não é hora de pensar em parar. Não são as atividades, ou não deveriam ser as atividades, que deveria ser a nossa motivação em servir ao Senhor. Não deve ser as agendas, os congressos, as conferências, os cultos diferentes, os encontros de células, a responsabilidade de fazer algo que deve mover a nós, que deve que deve ativar a nossa motivação em servir ao Senhor. Esse é o momento de ser igreja. Esse é o momento de estar sóbrio, de estar vigilante. E aí Pedro vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Nós precisamos continuar firmes em servir ao Senhor. O que estamos passando não é uma prioridade nossa. Sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo entre os nossos irmãos espalhados pelo mundo. E sabe, a palavra aqui que Pedro usa, antes das saudações, o que Pedro diz a esses irmãos, eu acho que por si só é um grande incentivo para nós continuarmos firmes, constantes e confiando no Senhor nesse tempo. No versículo 10, Pedro diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, o Deus de toda a graça, o Deus que derramou graça, o Deus que ofereceu graça, esse Deus que nos chamou em Cristo para a sua eterna glória, depois de nós termos sofrido por um pouco, Ele mesmo, esse mesmo Deus, depois do sofrimento, ou através do sofrimento, através das restrições, Ele irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e nos fundamentar. A Ele seja o domínio para sempre. Que essa palavra, que essa exortação, que esse ânimo da parte de Deus, ele venha inundar os nossos corações nesse dia. Ele venha tomar os nossos corações e a nossa motivação nesse tempo. Amém? Amém.
Amém, amados? Como é bom a gente poder alimentar da palavra, né? É muito bom. E é o que nós precisamos. Jesus, ele disse ao diabo, né, lá no deserto, quando ele foi levado para ser tentado. E o inimigo, ele colocou uma proposta, né, aproveitando a ocasião para Jesus. Mas Jesus, ele, em resposta, com a palavra, pelo conhecimento, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus para nós é alimento, né? A palavra de Deus para nós é norte, é direção, conforme o servo do Senhor, se não me falha a memória, o salmista, né, ele disse em relação à palavra, que para ele a palavra era lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Então, amados, que nós possamos realmente ser direcionados, né, pelo Espírito, pela palavra, né, não uma palavra falsificada, mas ouvir uma palavra rema, né, uma palavra sadia, né, uma palavra realmente que traz sobre nós, de fato, né, a edificação. E mais do que nunca, né, como foi mencionado, nós precisamos nesses dias, né, estarmos perceptivos, né, ao mover do Espírito, né, a proposta de Deus, e aproveitarmos esta oportunidade que está sendo dada, né, para isso, a sua igreja, para que a gente possa decolar, né, a gente possa crescer, né, a gente possa realmente avançar. Como disse, não é tempo de parar, não é tempo de relaxar, mas é tempo de avançar. É tempo de prosseguir. E somente com a ajuda de Deus nós conseguiremos, né, ir avante. Que o Senhor nos ajude, né, que o Senhor nos conceda a graça, né, que Ele, conforme a sua promessa de estar conosco todos os dias, nós possamos realmente, confiando nessa palavra, neste Deus, que é fiel para cumprir a sua palavra, nós possamos prosseguir e realmente, com certeza, na certeza de que lá na frente, nós sairemos não apenas vencedores, mas mais que vencedores. Amém? Deus abençoe ricamente a vida de cada um, não só dos irmãos que estão aqui, mas dos irmãos que estão também no seu lar, daqueles que também estão aí através do Face, né, ou através do Instagram, está acompanhando também, né? Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito especial, né? O nosso desejo, né, que Deus continue te fortalecendo, firmando seus passos, né, para que juntos nós possamos prosseguir servindo e adorando o nosso Deus. Amém? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, né? Você aí na sua casa também, né? Você se posicionasse neste momento. Nós vamos estar orando. Eu quero estar orando por você nesta noite, né? Colocando a sua vida diante de Deus, na certeza de que Ele é aquele que se interessa, né, pelas nossas vidas, é aquele que tem cuidado pelas nossas vidas. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, em nome de Jesus, nós estamos, Pai querido, agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade, Pai, que está sendo concedida a cada um de nós, não só os que estão reunidos aqui, ó Pai, ó Deus, neste lugar, mas aqueles que também agora, Pai, pela graça, ó Deus, estão realmente com seus corações voltados, meu Deus, adorando e servindo ao Senhor, inclinando os seus ouvidos para receber da parte do Senhor, ó Deus, a palavra, meu Deus, que é alimento para nossas vidas. Nos ajude, Pai, que nós possamos verdadeiramente alimentar, meu Deus, da Tua palavra, para que nós possamos prosseguir, possamos estar fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder.
neste momento, Pai amado, em nome de Jesus, aquelas vidas que estão agora, ó Deus, quem sabe, meu Deus, acuadas, meu Deus, temerosas por alguma coisa ou por alguma situação, ó Deus, quem sabe acometido de enfermidade. Pai querido, nesta noite, nós cremos que o Senhor é o Deus que traz a resposta para as nossas vidas. Neste momento vai de encontro, meu Deus, a cada uma dessas pessoas. Meu Deus, dando graça, dando vitória, curando as enfermidades. Meu Deus, afastando todo medo. Meu Deus, e trazendo a coragem, o ânimo, trazendo, meu Pai, a vida de Deus a essas pessoas. Meu Deus, para a glória do Teu nome, nós estamos orando. Pai, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós queremos dizer para você que ainda não está podendo estar aqui conosco, mas nós queremos dizer para você que domingo eu estarei aqui, a partir de 9 horas da manhã, para que você venha, apanhar os elementos da ceia, onde nós estaremos à noite, participando da ceia do Senhor. Então você venha, se você não pode, mande alguém que possa vir buscar para você, para que a gente possa estar compartilhando, da mesa do Senhor domingo à noite. Amém? Nós estamos convidando você, esteja animado, buscando o Senhor. E também está sendo lançado um convite aqui para as mulheres, Sábado, vão estar aqui reunidas para estar cultuando ao Senhor. Amém? Sábado, no horário das 19 horas, 19 às 20 horas. As mulheres vão estar reunidas aqui. Você que está apta, para estar aqui, venha receber do Senhor, porque Ele tem bênçãos para a sua vida. Amém? Deus abençoe. E assim estamos encerrando. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Glória a Deus.